cajueiro. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Ananindeua, município maravilhoso, próximo de Belém, para conversar com o nosso queridíssimo artista, compositor Márcio Farias, atual secretário de Cultura do município de Ananindeua. Márcio, obrigada por ter aceito o convite de Papo Paella. Seja bem-vindo. A possibilidade de estar aqui conversando com você, amiga querida de tanto tempo, né? Uma pessoa também batalhadora pela cultura, né? Uma agente cultural também, empreendedora desse novo universo da internet. E muito bacana estar aqui com você. Obrigada, secretário. O que a gente gostaria de pedir para o senhor compartilhar um pouco da sua trajetória. Como foi que o senhor chegou à Secretaria de Cultura do município de Ananindeua? Bom, eu já estava na Secretaria de Cultura como chefe de gabinete desde o primeiro momento, né, do primeiro ano da gestão, né? Em 21 já estava lá, fui convidado para assumir o cargo de chefe de gabinete. E agora, com essa última troca de secretário, que a gente sabe que é uma coisa que, né, que é comum no processo político, eu fui nomeado, né? Tive o convite do partido, que assumiu a secretaria. Tenho que confessar que, a princípio, eu relutei, né? Porque, justamente por conhecer todas as situações, né? Conhecer os meandros das questões culturais do município, eu achei que seria bem complicado. Mas, assim, com o apoio do partido, né? Com o aval do prefeito também, me senti mais seguro para aceitar o cargo de secretário de Cultura. Fui nomeado no dia 5 de junho, agora de 2024. Estamos trabalhando agora bastante, inclusive nas últimas semanas, por conta da Lei Aldir Blanc, né, que é um processo super importante, uma lei federal que incentiva, apoia os artistas no Brasil inteiro. E Ananindeua tem uma gama muito grande de artistas em todos os segmentos, né, não só na música, que é muito mais efervescente, mais no teatro, na dança, no audiovisual, muita gente boa no município. E nessas últimas semanas, por conta da lei Aldir Blanc, por conta do processo do edital, temos trabalhado bastante. Secretário, o que mais lhe inspira a trabalhar como secretário de Cultura? O que mais me inspira é justamente conhecer, Elia, toda essa realidade, né? Esse ano, agora de 2024, eu estou fazendo 30 anos de trabalho musical, né? 30 anos de carreira, de compreender a realidade do artista, dessa vivência, dessa experiência, desse convívio na prática com as situações que o artista vive, né? Algumas vezes convive e não aceita, mas, assim, é a realidade. Então, assim, a ideia de poder mudar algumas situações, sobretudo pelo respeito, pela consideração e pela qualificação desses artistas, é que eu resolvi aceitar esse desafio de estar como secretário de Cultura aqui. Né? Como eu falei para você anteriormente, a Ananindeua tem um leque de artistas muito grande, são grandes artistas, alguns já renomados, inclusive. Posso citar alguns: Pedrinho Cavalero, Walter Freitas, isso da música, né? Para falar da música. Aí no teatro nós temos um grande ator, que é o Paulo Marrá, temos a Natal Silva. Enfim, estou até lembrando alguns nomes aqui, com o risco de esquecer alguns outros, tão importantes quanto. Mas, enfim, existem literatos maravilhosos em Ananindeua, né? Tem grupos de teatro, tem uma galera, uma molecada nova que está trabalhando com audiovisual, muito talentosa. Da minha área, assim, mais especificamente para falar de música, tem uma turma muito boa de compositores novos. Então, assim, compreendendo esse universo, compreendendo a importância de uma secretaria que realmente fomente cultura. Porque isso é uma coisa que eu sempre falo, todas as vezes que é preciso que eu fale alguma coisa em relação à cultura, nos eventos que a gente participa, eu sempre faço questão de frisar que a Secult, ela sempre foi vista, eu acho que as Secults, né, as secretarias de cultura dos municípios, de uma forma geral, sempre foram vistas como secretarias de evento. A gente pode fazer os eventos, eu acho que é natural que o aniversário da cidade, o carnaval, que é um evento pontual, né? Todos os municípios têm seu carnaval, o São João, o próprio Natal, a gente pode fazer, mas a gente pode, mesmo nesses grandes eventos, fomentar. Se eu, por exemplo, faço um carnaval em que eu ofereço, no período do carnaval, ou o período que antecede o carnaval,
oficinas de confecção de fantasia, palestras sobre história do carnaval, organização de uma escola de samba, a importância dos passos que permeiam a dança do mestre-sala e da porta-bandeira, de onde é que isso vem, historicamente, de onde é que surgiu, onde é que outras danças entram nesse contexto carnavalesco. Ou seja, permitir que as pessoas que fazem o carnaval não só brinquem o carnaval, não só seja festa, mas que elas possam ganhar um recurso fazendo essas palestras, participando dessas conversas, adquirindo conhecimento. Isso é uma forma de fomentar. Por exemplo, na Semana do Folclore que nós promovemos, nós conseguimos trazer uma série de oficinas, né, para os fazedores de cultura municipais, né? E outra coisa importante, todas as apresentações artísticas também, além do Forró Nindeua, que aconteceram na Semana do Folclore, foram artistas locais. Então, os artistas locais se apresentando para o público local, criando uma plateia para esse artista local que tem um trabalho super bonito, mas pouco divulgado. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer eventos, sim, é natural da pasta, mas, sobretudo, pensar em fomento. Criar políticas culturais para que esse artista tenha trabalho, se não o ano inteiro, mas pelo menos a cada 3, 4 meses ele possa divulgar o seu trabalho, seja em que segmento ele esteja atuando. Essa é a ideia. E isso também promove a cultura, promove a história da arte para essa galera nova que está chegando e que está em busca de conhecimento, está querendo saber Sim. Como foi, como Sim. Para onde vai. É uma pergunta que, às vezes, eu faço para alguns fazedores. Como é que tu queres ser conhecido no futuro? Como é que tu queres que a tua arte seja vista lá na frente? Então, acho que é importante isso também. Sim, com certeza. O artista, ele precisa dessa plateia. Então, assim, é essa plateia que vai ratificar, que vai confirmar a existência daquela pessoa como artista, daquele trabalho artístico. Hoje, com essa história do teatro municipal, isso que é o bacana. Além do artista que já existia com o seu trabalho, hoje ele tem um espaço para apresentar e para receber esse público. E uma coisa que a gente fez, justamente com a Semana do Folclore, a gente se preocupou com isso. Todo o evento foi gratuito. O público teve acesso ao teatro sem custo nenhum. Toda a programação foi bancada pela Secult e os artistas receberam seus cachês dignos, diga-se de passagem. Nossa preocupação sempre foi essa, pagar um cachê, né, que realmente contemple, dignifique o trabalho daquele artista, e o público teve acesso gratuito. E isso é bacana. E a resposta foi positiva demais, né? No final, no último dia do evento, pessoas parabenizando enfim, foi muito bacana. Os artistas todos do município que participaram durante a semana foram assistir o espetáculo final, no dia 22, foi muito legal. E o melhor de tudo, né, é que o público desses artistas está lá. Então, isso para mim é uma alegria muito grande. Na verdade, né, Márcia, é meio que um sonho realizado, porque você sentia na pele o que é se deslocar do teu município tão querido para um outro município para realizar um trabalho, porque no teu não tinha esse espaço, né? Exatamente. Na época não tinha, né? O trabalho da gente, na verdade, sempre foi para Belém, né? Por conta dos espaços, né? Por conta, sobretudo, dos teatros. Hoje, Ananindeua, além de ter um teatro, né, que é muito lindo, diga-se de passagem, Ananindeua tem uma vida noturna muito, muito, muito dinâmica e aquecida, entendeu? Se você sai em Ananindeua a partir de quarta-feira, durante o início da semana você vê uma frequência menor, claro, mas se você sai a partir de quarta-feira, tem música ao vivo em vários bares em Ananindeua. Então você tem uma vida efervescente. Com o teatro, é claro que são públicos, né, vamos dizer assim, públicos diferentes, mas o teatro ele só reafirma essa questão do trabalho artístico do município, que é feito nesses bares. Então, é claro, compositores novos, por exemplo, vão ter essa oportunidade de fazer o seu trabalho no bar e ter uma oportunidade no Teatro Municipal. Isso é muito bacana. Na minha época era diferente, a gente tocava nos bares em Belém e se apresentava nos teatros de Belém. Hoje a gente tem esse trabalho aqui. Hoje a gente tem um espaço que eu costumo chamar do Templo da Cultura de Ananindeua, né, que é um teatro super bonito, com capacidade para 322 pessoas. Tem a parte de baixo, tem o mezanino, um teatro super aconchegante, super bonito, que hoje nos dá essa satisfação, esse prazer de dizer, nós temos um teatro municipal. Secretário, como o senhor descreve a riqueza cultural de Ananindeua e quais são as manifestações culturais? Ananindeua é muito rica no sentido de produção artística. Vamos dividir as coisas. Por exemplo, em termos de manifestação, Ananindeua, por estar muito próxima de Belém, muito próxima da capital, é a primeira cidade saindo de Belém, né? Ananindeua, ela tem vários grupos de carimbó, outros municípios do Pará também tem,
E Ananindeua também tem grandes grupos de carimbó, grupos premiados, inclusive nacionalmente. Ananindeua não tem, por exemplo, uma manifestação exclusiva. Ela tem artistas, grandes artistas, que atuam no carimbó, por exemplo. O que Ananindeua tem de peculiar, não que só tenha aqui, não é isso, mas o que nos diferencia de outros municípios é que Ananindeua tem um dos quilombos mais antigos, né, do estado. Tá? Não é o mais antigo, acho que é que é o quilombo do Abacatal. Então, a história do quilombo do Abacatal, o Igarapé, a Estrada das Pedrinhas, conta a história da família que morava naquela região, e foi feito um calçamento justamente para, quando descesse na embarcação, não sujar os pés das sinhás, né, e tal, e os escravos iriam carregar essas coisas. Então, tem toda uma tradição histórica lá que é muito importante. Tenho certeza aqui, mas são 300 e tantos anos de existência do quilombo do Abacatal. Então, o quilombo nos dá uma certa insígnia histórica, diferentemente de outros municípios que talvez não tenham essa tradição. Mas, por estar muito próximo da capital, a gente tem aqui manifestações que são comuns a outros municípios, como o carimbó, os grupos de capoeira. Agora, o que é diferente, por exemplo, do carimbó? Se você for observar o carimbó que é feito em Marapanim, que é diferente do carimbó que é feito em Ananindeua. Estou falando isso porque eu já escutei isso de mestres do carimbó. A impressão que eu tenho é que o carimbó feito no município de Ananindeua, ele acaba sendo um carimbó, justamente por estar muito mais próximo da capital, as letras, um sotaque muito mais urbano, né, do que o que é feito, de repente, em Marapanim, que tem as letras muito mais de contexto praieiro, mais bucólico, enfim. Mas as manifestações são muito próximas. O que nos difere, o que nos dá um charme a mais é a existência do Quilombo do Abacatal, que historicamente é uma referência para nós. Secretário, quais são as iniciativas da Secretaria para incentivar os artistas locais? Nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos trabalhando com projetos, né? Nós temos um projeto muito bacana que chama Papo de Cultura. Antigamente acontecia na Secult, né? Nós tínhamos um pequeno auditório que agora perdemos porque está tomado por equipamentos de um projeto muito bacana que nós vamos assumir agora em 2025, possivelmente lá para abril ou maio, que é o projeto Céu das Artes, tá? Que nós temos numa área chamada aqui o Júlia Cefé, uma estrutura toda montada lá, e os equipamentos chegaram e ficaram todos na Secult porque ainda não terminou o prédio lá. Mas assim que a obra for entregue, a gente leva todo esse material para lá. Então, nós perdemos o auditório que nós tínhamos pequeno na Secult, que nós utilizávamos para fazer o Papo de Cultura. Qual é a ideia do Papo de Cultura? O Papo de Cultura, a gente convida um artista e, dentro do segmento dele, ele recebe um cachê para conversar com outros artistas, né, do mesmo segmento. E aí, ele pensa num tema, e vai lá e bate um papo com a turma, depois vira um grande bate-papo, troca de informações, de experiências. Esse é um projeto, que é o Papo de Cultura. Tem outro projeto que é muito bacana que nós temos, que é o Violão Solidário. O Violão Solidário, a ideia é que a gente possa trabalhar com ele de forma itinerante e ele percorrer os bairros do município. 3 meses num bairro, 3 meses no outro. Nós temos alguns violões, contratamos um instrutor para dar essas aulas de violão. Nós temos um projeto para o Festival de Música, que é o FECANIM, Festival da Canção Ananim. São esses 3 grandes que eu lembro agora, né? Enfim, tem uma série de coisas que a gente tem planejado, além dos editais. Tem uma coisa que me inquieta muito, é no período de contratação dos artistas para os eventos do município, né? Então, uma coisa que a gente pensa fazer, que a gente quer fazer e vamos fazer, é o edital de credenciamento. Você abrir um edital, colocar os valores específicos para aquele determinado evento, isso vai funcionar durante o ano todo, e o artista interessado, se aquele valor contemplar o trabalho dele, se inscreve, né? Claro, vai ter que passar por um crivo, né? Além dele, outros vão se inscrever, mas a gente democratiza, entende? A gente evita aquela coisa a indicação do fulano, a gente chama mais esse aqui do que chamou os outros e tal. Então, quando você faz um edital de credenciamento, você permite que o interessado se inscreva e participe se ele tiver interesse. Então, você chama o artista que está dentro do edital. Então, são coisas que a gente tem planejado, né, que a gente espera colocar em prática agora, a partir de 2025. Secretário, existem projetos para incluir a periferia de Ananindeua?
Existem. Essa ideia que eu falei para você, que eu citei antes do violão solidário, é uma delas. A ideia é que ele seja um projeto itinerante. Hoje a Ananindeua está dividida em norte e sul, tá? Da BR para baixo é o sul, da BR para cima é o norte, né? A parte sul, que compreende uma parte do bairro da Guanabara, aqui o Júlia Cefé, o Aurá, tem aqui para dentro tem o Parque Anne, enfim, essa parte do município é o que a gente costuma chamar de área periférica, que é uma parte mais para dentro do município, né? Fora do núcleo urbano central, que é o núcleo histórico do município, da igreja matriz, do mercado municipal, tudo mais. Essa parte é o que a gente chama de centro. Então, assim, temos também que atuar no centro, claro, mas a ideia é que ele possa realmente chegar nessa parte mais periférica da cidade. O Icuí, o Pará, para o Aurá, no caso do lado sul, Curuçambá, que é uma outra região distante do centro. Então, assim, a ideia do violão solidário é essa. A gente pode fazer um acordo com a Secretaria de Educação, com a CEMED, e atuar nessas escolas mais distantes, nessas áreas mais periféricas. O violão solidário é um exemplo. O próprio Papo de Cultura é uma coisa que pode ser também, a gente pode não necessariamente fazer só no teatro, a gente pode fazer num auditório da CEMED, por exemplo, que é do lado sul da cidade, e no auditório da CIA, ou um auditório lá do norte também que possa contemplar o projeto Papo de Cultura. O violão solidário, o Papo de Cultura, a gente pretende estender para as ilhas também. É um pouco mais difícil, porque aí a gente vai ter uma logística maior, precisa dos barcos, mas, assim, a gente pretende levar também para essa área ribeirinha, né, para essa população ribeirinha, esses projetos, tá? Projeto de música, projeto de contação de história. Inclusive, nós temos o Festival das Ilhas também, né? No período de colheita do açaí, tem o Festival do Açaí, e aí a gente justamente pensa em levar esses projetos nesse período, tá? Para essa região das ilhas. Então, assim, a gente tem essa compreensão de que é preciso chegar justamente nessas áreas periféricas, né? Porque os artistas também estão nessas áreas, eles não estão só na região central da cidade. E, principalmente, o público também está. Então, nós temos, sim, essas ideias, a ideia de levar esses projetos para as áreas mais distantes do centro do município. Quais são os maiores desafios da Secretaria de Cultura e como é que vocês estão se preparando para superar esses desafios? A meu ver, o grande desafio que as secretarias, de uma forma geral, a Secretaria de Cultura, de uma forma geral, enfrentam, é conseguir transformar esse olhar que existe sobre elas de secretaria de evento. Geralmente se pensa a Secretaria de Cultura como um espaço onde você tem os decoradores dos eventos, né? Vai ter o evento da secretaria tal, a secretaria convida a Secretaria de Cultura para fazer a decoração. Não é isso, né? Não é para ser assim. A Secretaria de Cultura, ela é muito mais do que uma secretaria de evento, ela precisa ser entendida, precisa ser vista e, principalmente, precisa se compreender, o gestor que estiver à frente precisa compreendê-la como uma secretaria de fomento cultural. Foi o que eu falei anteriormente para você. A gente precisa criar possibilidades para uma política pública, tá, para o setor cultural, onde você possa permitir que o artista local tenha um calendário anual, ainda que não seja de janeiro a dezembro, mas de pelo menos 3 vezes no ano, 4 vezes no ano, alguma coisa ligada ao setor cultural em que ele atua. Como eu falei para você, nós temos a intenção de fazer um festival de música, o FECANIM. Aí eu vou movimentar não só os compositores, mas eu vou precisar de uma banda base, eu vou precisar de uma produção, eu vou precisar de um grupo de pessoas para fazer o julgamento. Ou seja, eu vou movimentar todo o setor musical na hora que eu faço esse festival. E ainda que seja um festival de amostra, ele não precisa ser um festival competitivo. Se ele for um festival de amostra, eu vou continuar movimentando todo o setor, né? Premiando todos com um valor igual, mas eu estou movimentando todo o setor musical. Não só o compositor que vai apresentar o trabalho dele, mas os músicos que vão acompanhá-lo, ou acompanhar o grupo todo de artistas. Um festival de teatro, eu tenho como fazer com que o músico novamente atue, se aquele espetáculo é um musical, ou se tem sonoplastia, eu vou movimentar o universo
das pessoas que trabalham com cenografia, ou seja, eu permito que esses artistas estejam trabalhando, né, pelo menos 3, 4 vezes durante o ano. Um festival de carimbó, eu vou movimentar todo o universo, não só da música, mas do pessoal dos coreógrafos, né, das pessoas que fazem, que costuram aquelas roupas, né? Então, assim, eu tenho como fazer com que os artistas estejam trabalhando durante o ano todo. Então, eu preciso criar políticas públicas que me permitam isso, que a cada 3 meses, 3, 4 meses, eu tenha um evento onde esses artistas possam atuar e ganhar os seus cachês. Então, assim, a gente precisa parar de pensar nas secretarias de cultura como secretarias de evento. Elas podem ser de evento, sim, mas principalmente elas precisam ter um lastro de secretarias de fomento cultural, que é isso que a população artística precisa. E cada vez que você faz esse tipo de evento, como a mostra, o Festival de Amostra, por exemplo, você inevitavelmente, além de estar dando vitrine para quem está chegando, ou mostrando quem já está no meio para as pessoas que estão conhecendo a cultura agora, você também está gerando memória, está criando plateia para a galera, né? Sim. E aí, quando você me pergunta sobre quais as perspectivas para isso, o que a gente está pensando para isso, é justamente essa ideia, é criar condições, né, através dos editais que a gente pretende lançar, né, e desses programas, né, como o Papo de Cultura, como o Violão Solidário, que são projetos que a gente pretende manter durante o ano todo. Secretária, a gente está falando Ananindeua já tem um tempinho nesse papo aqui. Então, para quem não conhece a Ananindeua, para quem não sabe nem onde fica, né? Porque esse papo está no mundo, fala para a gente um pouco do teu município, porque eu sei que é um município que você é apaixonado. Ananindeua é o segundo município, né? Depois do município de Belém, saindo da capital, você passa em Ananindeua. Ananindeua hoje tem 600 mil, entre 600 e 700 mil habitantes. Não tenho certeza exatamente se ainda é o segundo, mas até a última leitura que eu fiz era o segundo município em renda, tá? Era o que mais arrecadava depois do município de Belém. Um município muito grande, Ananindeua é um lugar muito grande, ainda com uma rede hoteleira tímida, mas em desenvolvimento. Uma preocupação do prefeito tem sido a abertura das vias. Há alguns anos atrás, você atravessava a BR, passava direto no município e entrava nas principais, que seria ali o que dá acesso ao Maguari, né, que é onde você vai passar pelo teatro, e eu acho que a Zacarias de Assunção, que é a rua ao lado da prefeitura. Hoje, se você vier para Ananindeua, qualquer uma dessas transversais que você pegar na BR, você vai sair na Cidade Nova, porque ele está todo interligado, tá? Todas as vias muito bem pavimentadas, muito bem sinalizadas, muito bem iluminadas. Pela BR, você tem como chegar direto ao Curuçambá, ao Paar, ao Icuí. Você tem como chegar na Augusto Montenegro, se você for por dentro do município, Icoaraci, e está sendo construída uma via, e aí já é uma coisa que talvez demande mais tempo, porque é uma obra estadual também, uma extensão da João Paulo para sair já na alça viária. Então, assim, Ananindeua, de uns anos para cá, acho que nos 8 últimos anos, cresceu bastante, desenvolveu bastante, sobretudo economicamente. Ananindeua tem um comércio muito dinâmico, e falando mais precisamente da vida cultural, Ananindeua tem uma vida cultural, tem uma noite muito, muito dinâmica e efervescente. Ananindeua tem muitos artistas, excelentes restaurantes. Ananindeua tem hoje, na Arterial 18, você tem pelo menos uns 5, 6 restaurantes assim, próximos, né? E a Arterial é uma via muito, muito, muito extensa, uma das principais na Cidade Nova. Você tem tudo hoje, o que há 10, 15 anos você tinha dificuldade para encontrar, você encontra hoje em Ananindeua com facilidade. Shopping, lojas, né, de artigos esportivos, enfim, você tem um comércio que supre absolutamente todas as demandas. Você não precisa mais se deslocar para Belém, né, nem para compras, nem para questão de entretenimento. Ananindeua hoje
te dá essas possibilidades todas. Lembrando que a Ananindeua também tem uma área industrial muito importante, né? Sim, se você entrar ao lado da prefeitura, na Avenida Zacarias Assunção, você vai chegar ao Distrito Industrial, que hoje é o nosso polo industrial aqui no município, tão importante quanto as marinas que nós temos no Curuçambá, que dão acesso ao Rio Maguari, que você pode, inclusive, ir para Icoraci, Mosqueiro, através dessa malha hidroviária. E é por Ananindeua, né? Como você falou, que a gente acessa a alça viária. Ananindeua fica entre os municípios de Belém e Marituba. Né? Saiu de Belém, pegou a BR, o primeiro município que você vai encontrar é Ananindeua. Secretário, só uma curiosidade, o que significa Ananindeua? Bom, Ananindeua, assim como, por exemplo, Bacuriteua, terra dos bacuris, Ananindeua seria terra de Ananins, que é uma árvore que ela tem uma baga grande e serve como medicamento farmacêutico, né? Serve como droga farmacêutica, eu não lembro exatamente qual a utilização. Nessa região, como havia muita árvore de ananim, né, que é essa semente, passou-se a chamar Ananindeua. A língua indígena permite que você chame tanto Deua quanto Teua. Então, poderia também ser Ananinteua, terra de Ananins, né? Mas trocou-se o D pelo T, então ficou Ananindeua, que também significa terra de Ananins ou terra dos Ananins. E ainda temos muitos Ananins em Ananindeua? É claro que hoje nós temos muito menos do que já tivemos há muitos anos atrás, né? Mas, por exemplo, no Quilombo do Abacatal ainda existem muitas árvores de ananim. Na parte das ilhas, para quem não sabe, são 14 ilhas. Dessas 14, somente 9 têm grupos, né, tem povoados, né, tem povoamento. E as principais são Sororoca, Igarapé Grande e Viçosa. São os 3 grandes núcleos urbanos. Então, assim, na área das ilhas ainda temos muitos pés de ananim. Mas no centro da cidade a gente vê muito pouco, com exceção do complexo do Oito, na cidade de Nova Oito, que apesar de ser chamado de Seringal, lá mesmo no Parque Seringal você vai ver alguns pés de ananim. Secretário, para finalizar nosso interessante papo, qual é a mensagem que o senhor deixa, não só para os fazedores de cultura, mas para a população geral, sobre a importância de se valorizar a nossa cultura? A Secult funciona de segunda a quinta-feira. Às sextas, a gente não atende, não tem expediente externo, a gente só trabalha internamente e aí encaminha o que é preciso, né? Organiza a documentação que precisa ser organizada, enfim, a gente faz toda sexta-feira, geralmente, uma reunião. Quando eu falo toda sexta-feira, não necessariamente toda sexta-feira, mas é o dia que a gente tem para ficar mais tranquilo, já que a gente não tem expediente externo, né? Então, a gente geralmente conversa as coisas mais da secretaria às sextas, né? Um papo mais nosso, no grupo do secretário com os servidores, enfim. E uma coisa que eu sempre falo, e aí falando como estudante de história que eu fui, né? Todo grande império, se ele é um império conquistador, ele vai atacar primeiramente na questão cultural. Ele quer assimilar um novo território, um novo continente, ele proíbe a língua local, ele proíbe as manifestações culturais daquele povo, né? Enfim, ele impõe uma nova língua, ele impõe uma nova questão cultural, ele impõe uma nova forma de se vestir, geralmente impõe uma nova religião. Ele ataca onde é fundamental. Por quê? Porque o que identifica esse grupo, esse novo território, é a questão cultural. É como eles falam, é como eles vestem, é como eles se alimentam, é como eles veneram seus deuses, enfim. Então, assim, uma mensagem que eu sempre passo, né? Nós precisamos cada vez mais fortalecer a nossa cultura. Precisamos cada vez mais valorizar o que nós fazemos. Precisamos cada vez mais acreditar que o que a gente faz é bom e de qualidade, né? É assim que a gente fortalece, né?
Não há problema, por exemplo, se alguém chegar e trouxer uma música diferente, vamos falar no meu universo, né, da questão musical. Alguém trouxe elementos diferentes para dentro do nosso espaço cultural. Vamos ser antropofágicos, como foram os realizadores da Semana, né, de Arte Moderna, em 22, e como pensavam os tropicalistas. Vamos ser antropofágicos, vamos assimilar isso e transformar em algo que possa ser acrescentado com o nosso trabalho. Nós vamos descartar, vamos assimilar e vamos transformar em algo diferente, novo, com a nossa assinatura, com a nossa identidade. Então, eu acho assim, principalmente, fundamentalmente, fortalecer o que é a cultura do nosso lugar, fortalecer o que é o nosso pensamento sobre o processo cultural. E se a gente tiver fortalecido, unificado essa ideia de cultura local, a gente tem um escudo que nos protege de possíveis invasores, né? Entre aspas. Essa é a ideia. Muito bem, pelo que eu tenho acompanhado de Ananindeua, eu estou sentindo que vocês estão ficando cada vez mais fortes, mais independentes, estão valorizando a cultura. Eu estou felicíssima por isso e feliz, sinceramente, que você, Márcio Farias, esteja à frente da Secretaria de Cultura, porque eu realmente sei o quanto você ama o município de Ananindeua, o quanto você sempre valorizou, desde quando você era professor, desde quando você tocava, fazia os gigs na Noite de Belém, você estava sempre falando do seu município. Então, meus parabéns pelo trabalho, extensivo, obviamente, a toda a equipe, né, que ninguém trabalha sozinho, e eu te agradeço a tua participação, estou muito honrada de tê-lo aqui no De Papo com a Hélia. Hélia, eu que agradeço, Preta, você é uma querida, uma pessoa também que trabalha muito sobre essa questão cultural, né? Uma pessoa empenhada, uma pessoa apaixonada, que é uma coisa que, inclusive, eu cobro da equipe da Secult. Eu tenho uma equipe muito boa hoje na Secult. Inclusive, se você for ver lá no Instagram do secretário, né, que a equipe foi quem sugeriu criar, eu fiz questão de colocar quem são essas pessoas, né? Todos estão lá. A Secult tem hoje 16 pessoas. Então, é uma equipe pequena, mas que dá conta do recado. São pessoas comprometidas, são pessoas, que era isso que eu ia dizer em relação a você, são pessoas apaixonadas pelo que fazem. Uma das exigências que eu fiz quando me foi feito o convite para assumir a Secult foi de ter autonomia para montar a minha equipe. E eu chamei pessoas que eu conheço o trabalho, alguns também são artistas, sei que sabem da realidade cultural, né, do que é ser artista, não só em Ananindeua, mas no Brasil, e tem essa paixão para que essa coisa se transforme. Então, da mesma forma que você, com o seu trabalho, né, no De Papo com Hélia, que é uma coisa tão importante para todos nós, e sei da sua luta e agradeço muito pelo convite, poder estar aqui, conversar com você e lhe rever. Espero lhe rever pessoalmente logo em breve. Venha para o Saré, que será que setembro será bem recebido. Venha que a gente está aqui com saudade do senhor. Tá ótimo. Um grande beijo, obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, secretário. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu.